A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Eu, como sempre, tenho assim uma alegria tão grande de estar aqui no estúdio da TV Monte Sião, compartilhando com você o conhecimento da Palavra de Deus. E eu fico assim entusiasmado quando chega o dia da gravação, porque realmente faço por amor, faço por prazer. Penso que Deus confiou a mim esse ministério, também esse ministério do ensino, e o pouquinho que Deus tem me ensinado por meio também de pessoas maravilhosas, eu tenho procurado compartilhar com você, a fim de que a gente possa ter uma visão adequada da palavra de Deus, não é? Sem exageros, sem adições, sem subtrações. Nós sabemos que todo tradutor é um traidor, como já foi dito por algum colega nosso, mas nós sabemos que quando estudamos a palavra de Deus, buscando realmente compreender tranquilamente, né? Procurando combater ao máximo as inferências subjetivas, a gente sabe que o resultado é muito mais positivo, não é? Porque compreendemos a palavra de Deus, quando compreendemos desta forma, fazendo um estudo sério, nós temos acesso à proposta de Deus para nós, e nos aproximamos muito mais dessa proposta. Então, esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, tá bom? Eu sou o pastor Emerson Dantas, pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui no Brasil, Bahia, Feira de Santana. Estamos ali na rua Porto Seguro, número 445. E nós temos, assim, algumas programações ao longo da semana. Às quintas-feiras, nós temos o culto de doutrina, toda quinta-feira, 19h30 ou 7h30 da noite. E o culto de doutrina tem sido muito edificante, muito edificante. Às sextas-feiras, nós temos o nosso culto de oração, onde nos assentamos e ali compartilhamos as nossas necessidades uns com os outros, os nossos motivos de oração. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. E a Bíblia diz também: orai sem cessar. A Bíblia diz que quando Pedro e João, eles pelo poder de Deus curaram aquele cego que estava na entrada do templo, a Bíblia diz que eles foram juntos para a oração. Então o próprio Jesus orou. Então o culto de oração é imprescindível em qualquer ministério, na vida de qualquer pessoa, e o nosso é toda sexta, 8 da noite. Às 10 horas da manhã do domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical, com a nossa revistinha Compromisso, estamos estudando sobre a adoração, e tem sido muito edificante entender o que é adorar, o que é ser um adorador, como adorar. É muito importante. Muitas vezes a adoração tem sido reduzida, mas quando compreendemos o que é adoração segundo a palavra de Deus, é uma coisa fantástica, não é? Uma coisa maravilhosa. Também nós temos todo domingo à tarde, às 14 horas, 2 da tarde do domingo, o programa Abba Pai na Rádio Cidade FM. Todo domingo, 2 da tarde, programa Abba Pai na Rádio Cidade FM. A frequência é 88.9, tá bom? Para você que está aqui na nossa cidade. Para você que é de outro estado, de outro país, enfim, você pode também ouvir o programa Abba Pai pela Rádio Cidade FM. E o nosso endereço eletrônico é o www.portalcidadegospel.com.br. Você acessando esse endereço eletrônico, você vai ouvir o programa Abba Pai ali na Rádio Cidade FM, como também os demais programas, se assim você quiser, tá bom? Todo domingo, às 18 horas, 6 da tarde, nós temos o início do nosso culto da família. Tem sido uma bênção esses cultos onde recebemos pessoas que nos visitam, e tem sido um culto também muito abençoador. De maneira que eu quero convidar você, tá bom? Você que ainda não congrega, não quero aqui fazer proselitismo e nem tirar a ovelha que congrega na congregação A, B ou C para a nossa congregação, de maneira alguma. Você que ainda de repente não fez uma aliança com Cristo, faça uma visita para a gente. Você que de repente se afastou do Evangelho, né, da comunhão com os irmãos, tá? Então faça-nos uma visita. Quem sabe você não começa a fazer parte da família Abba, tá bom? Muito bem. Bem, queridos, eu quero, assim, também recomendar a vocês que, se quiserem adquirir os nossos DVDs, vocês podem ali ir na Livraria Evangélica Proclamai, procurar ali o pastor Antônio, a irmã Ieda, e adquirir os nossos DVDs para sua edificação e para presentear também outras pessoas, tá
Tá ok? Muito bem. Bem, vamos agora mergulhar aqui no nosso estudo. Estamos aqui estudando teologia, estamos estudando a matéria específica Teologia Sistemática e a semana passada nós terminamos de estudar sobre antropologia, a doutrina do homem, quem é o homem segundo a Bíblia, e agora nós vamos entrar em outro tópico dessa matéria, a Teologia Sistemática, que é hamartiologia. E a palavra hamartiologia é uma palavra grega composta, em que nós temos aí a palavra hamartia, que é pecado, e nós temos a palavra logos, de logia, que é conhecimento. Logo, a teologia sistemática estuda a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Como eu sempre falo, doutrina é um conjunto de conhecimentos sobre alguém, alguma coisa, alguma circunstância, enfim. Então, a teologia sistemática, a hamartiologia, procura estudar o pecado segundo a Bíblia. O que é o pecado segundo a Bíblia? Há muitas ideias aí erradas sobre o pecado, inclusive pessoas que negam o pecado, dizem que não existe pecado. E nós sabemos que essa é uma das principais mentiras do diabo. Se o diabo conseguir convencer alguém de que não existe pecado, consequentemente essa pessoa vai se entregar a todo tipo de pecado que existe, achando que ela permanecerá ilesa por causa disso. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele virá para o dia do juízo final e ele esperará de nós uma prestação de contas. E deveremos, assim, prestar contas a ele, dizendo o que fizemos de tudo aquilo que ele nos deu. A nossa vida, o nosso corpo físico, o ministério, o que nós temos feito com tudo aquilo que Deus nos deu. Temos que ser bons mordomos, a fim de que no dia da prestação de contas possamos nos apresentar não de mãos vazias, mas possamos dar um relatório positivo, mostrando que procuramos utilizar os talentos que nos foram dados e não enterrá-los, né? Ou utilizá-los de forma inadequada. Muito bem. Então, teologia sistemática, hamartiologia, a doutrina do pecado, ou o conjunto de conhecimentos sobre o pecado a partir da Bíblia. Vamos agora procurar entender o que é o pecado segundo a palavra de Deus, ok? Vamos avançar aqui nos nossos slides. Nós temos aí a doutrina do pecado, o pecado. E nós temos aí esses 4 tópicos, que nós vamos nos debruçar sobre eles ao longo de alguns encontros nossos, ok? Então, começamos a estudar a hamartiologia, o pecado, e o primeiro tópico hoje é o fato do pecado. Ele está sublinhado exatamente porque vamos nos ater a este tópico hoje, o fato do pecado. O segundo tópico, que estudaremos posteriormente, a origem do pecado. Como tudo começou, onde aconteceu o primeiro pecado, não é? Como aconteceu, quem foi o hóspede, quem foi, na verdade, o hospedeiro desse pecado, não é? O terceiro tópico, a natureza do pecado, o que o pecado é em si, o que o pecado é em si. E o quarto tópico, as consequências do pecado. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Toda causa promove um efeito. Quando nós pecamos, o que é que vem por consequência? Nós vamos também estudar isso aí, tá bom? Mas hoje nos debruçaremos sobre o primeiro tópico, não é? Sobre o pecado, que é o fato do pecado. Vamos constatar que o pecado é fato. O pecado existe. E está estampado para todos verem. Ok? Vamos lá. Então, o pecado, o fato do pecado. Vamos agora a esse nosso slide, que nos fala assim. Vamos lá? Me acompanhe para o slide? Vamos lá. Como entrou o mal no mundo? Pergunta deixado perplexos muitos pensadores. A Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais, informa-nos o que o pecado realmente é. Melhor ainda, apresenta-nos o remédio para o pecado. Que maravilha! A Bíblia ela fala sobre muitos assuntos. Muito embora alguns pensem que a Bíblia fala sobre tudo, mas a Bíblia não fala sobre tudo, ela fala sobre muitas coisas que são importantes para nós. É um pecado também querer que a Bíblia nos responda sobre determinadas questões para as quais ela não tem obrigação de responder. Não é verdade? Isso também é pecado. Mas enfim, a Bíblia fala sobre muita coisa. E hoje nós vamos vir um pouco mais sobre o que é o pecado na palavra de Deus. Muito bem? Temos aí esse primeiro tópico, é o fato do pecado. Então, o fato é o quê? O fato é algo que já foi concluído.
Não existe dúvida, ok? O que é uma suposição é uma dúvida que uma pessoa tem sobre determinada coisa. Mas o que é um fato? Um fato é uma certeza que uma pessoa tem. Um fato um fato aconteceu. Né? Então o pecado não é uma suposição, o pecado é um fato, é uma realidade. E nós temos percebido o pecado ao nosso redor, muito embora o pecado hoje esteja ganhando outros nomes. Nomes até bonitos, mas biblicamente falando, teologicamente falando, são pecados. Tá certo? E nesse slide nós percebemos aí a ilustração, né? Na ilustração nós temos aí um anjo revoltado. E isso já serve para ilustrar o fato do pecado. Nós sabemos que o pecado, ele surgiu, já estou falando da origem aqui, mas é importante dar uma pincelada. O pecado, ele surgiu no céu, por meio de um arcanjo chamado Lúcifer. E essa ilustração serve para nós, de certa forma, imaginarmos isso, não é? Então esse é supostamente o Lúcifer, lá no céu já se revoltando contra Deus e começando a cobiçar o trono que pertencia a Deus, querendo ser igual a Deus. Foi aí que teve a origem, mas a gente vai ver a origem com mais profundidade lá adiante, tá certo? Vamos evoluir? Vamos avançar. O pecado, o fato do pecado. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado, diz Meyer Pirman. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferecem abundante testemunho do fato. Ou seja, as coisas que o homem fala, faz ou deixa de fazer, já deixam bem claro que o pecado é uma realidade no meio dos homens. A história e o próprio conhecimento, como eu já li, íntimo do homem, oferecem abundante testemunho do fato. Muitas teorias, porém, apareceram para negar o pecado, desculpar o pecado ou diminuir a natureza do pecado. Vamos perceber que Satanás, sutilmente, ele se utiliza de algumas filosofias, de algumas ideologias humanas para negar o pecado ou para atenuar, amenizar, diminuir a realidade do pecado. E nós vamos assim enumerar algumas dessas filosofias, algumas dessas ideologias, dessas sugestões dadas pelo nosso adversário Satanás, quando se utiliza de algumas pessoas que infelizmente não conhecem a Deus e também ignoram a realidade do pecado. Vamos ao próximo slide, temos aí o ponto 1. Essa é uma artimanha aí do diabo para poder negar ou amenizar a realidade do pecado, que é o ateísmo. O ateísmo. Ao negar a Deus, nega também o pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. E se não há Deus, não há pecado. O homem pode ser culpado de pecar em relação a outros. Pode pecar contra si mesmo. Porém, estas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Todo pecado que praticamos, seja com relação a nós mesmos, seja com relação ao próximo, é um pecado contra Deus. E nós sabemos que o ateísmo nega a existência de Deus. Nega a existência de Deus. E como o Meyer Pirman observou bem aqui, se uma pessoa diz que Deus não existe, automaticamente devemos jogar as nossas Bíblias fora. Todos os templos construídos sobre a face da terra devem ser utilizados agora para outros fins. Você entende isso? Porque não existe pecado. Então agora podemos viver, né, à base das leis humanas. Só que as leis humanas, nós sabemos que elas são limitadíssimas. E são, creio que quase que vamos colocar assim, as leis humanas são geralmente unilaterais, são injustas, porque nós somos limitados. Um exemplo disso é a mulher adúltera, não é verdade? Uma multidão leva uma mulher apanhada em adultério para Jesus, para que Jesus dissesse o que é que eles deveriam fazer com aquela mulher. Mas o que me chamava a atenção nessa passagem é que ninguém que adultera sozinho. Por que é que o homem também não estava lá? Por que só levaram a mulher? É por isso que precisamos da lei de Deus. Porque somente Deus é perfeito. Somente Deus conhece.
Os dois lados da moeda. Você entende isso? Muito bem. Então, o ateísmo é mais uma artimanha do diabo, imiscuída nos corações de alguns seres humanos, a fim de que o pecado seja negado, porque se Deus não existe, automaticamente não existe pecado, e automaticamente vamos viver de acordo com as leis humanas. E se isso acontecesse, queridos, seria muito terrível. Vamos avançar. Temos aí nesse slide esse símbolo que representa o ateísmo. Então o ateísmo também é representado aí por esse símbolo, ok? Muito bem, é um símbolo que ilustra a realidade do ateísmo. Vamos adiantar aqui com os nossos slides. O pecado, o fato do pecado ainda. Uma outra filosofia, um outro veneno imiscuído por Satanás na mente de alguns seres humanos é o determinismo. É a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Nós imaginamos que somos livres para fazer nossa escolha, porém, realmente nossas opções são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escaparam ao nosso domínio. Mas as Escrituras afirmam terminantemente que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Uma consequência prática do determinismo é tratar o pecado como se fosse uma enfermidade por cuja causa o pecador merece dó ao invés de ser castigado. Você entende isto? O ateísmo nega a existência de Deus, automaticamente nega a existência do pecado. Já o determinismo, ele tenta amenizar o pecado. Consequentemente, amenizar a culpa do homem. E o determinismo diz que, na verdade, nós não somos livres como pensamos ser. No fundo, somos marionetes de alguém, de algum sistema, né, de alguma circunstância, enfim. É nesse livro mesmo de Meyer Pirma, se eu não me engano, que ele fala que, por exemplo, a fumaça. A fumaça, ela sai pela chaminé e ela pensa que é livre. Mas, na verdade, ela não vai para onde quer. Porque, consequentemente, depois que ela se liberta ali da chaminé, consequentemente, ela vai ser soprada pelo vento, que lhe leva não para onde ela quer, mas para onde ele está soprando. Então, o determinismo prega isso, que nós não somos livres, somos, de certa forma, marionetes de algumas forças que atuam ao nosso redor. Mas a Bíblia diz que o homem ele é livre. O homem é livre. O homem, como eu falei no início, Deus fez o homem tão livre que deu ao homem a possibilidade de duvidar da sua existência e de pregar que ele não existe. Deus é um ser tão maravilhoso e nos fez tão livres que ele criou seres com a possibilidade de se rebelarem contra ele ou até de negarem a sua existência. Você entende isso? E aqui eu gostei dessa última frase que diz: uma consequência prática do determinismo é tratar o pecado como se fosse uma enfermidade por cuja causa o pecador merece dó ao invés de ser castigado. Então, no determinismo há aquela ideia de que nós somos vítimas das circunstâncias. Uma pessoa faz alguma coisa errada e a outra pessoa fala assim, não foi ela que fez porque ela quis, na verdade ela é vítima do nosso sistema, ela é vítima do descaso da sociedade. Então, tenta amenizar a culpa do homem. É claro que muitas vezes as pessoas são influenciadas a ter algumas atitudes, mas antes dela tomar essas atitudes por meio de influências externas, essas influências também vão contar com a cumplicidade do livre-arbítrio dessa pessoa, que se rende a algumas sugestões. Você entende isso? Dessa vida. Então, o determinismo tenta amenizar a culpa do homem. O homem não é tão culpado assim. Você entende isso? Muito bem. Então, nós temos que entender que, ao contrário do que o ateísmo diz, o pecado existe. E ao contrário do que o determinismo diz, o homem, sim, ele é responsável pelas suas atitudes. Pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Ok?
não pelas coisas talvez cometidas de forma inconsciente. Não é? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta. Se uma pessoa faz algo de forma arbitrária, mas sem ter o conhecimento de que aquilo é arbitrário, eu penso que Deus perdoa se a pessoa não sabe que aquilo é algo errado. Mas se ela tem um conhecimento, automaticamente ela deve ser responsabilizada por isso. Ok? Vamos lá? O fato do pecado. E aqui diz assim: recentemente, um homicida de 17 anos recusou-se a alegar loucura. Seu crime era indesculpável. Ele declarou porque sabia que eu havia cometido conscientemente, apesar dos ensinos que recebera dos pais e na escola dominical. Olha a importância da escola dominical. Desse modo, insistiu que fosse cumprida a pena capital. Jovem como era, e diante da morte, recusou enganar-se a si mesmo. Meus irmãos. Então o determinismo tenta disseminar essa ideia de que o homem é vítima do sistema, o homem não é tão culpado assim dos males que ele mesmo pratica. E essa ilustração aqui de Meir Pirmer é fantástica, porque esse jovem, ele cometeu algum delito e algumas pessoas queriam absolvê-lo alegando a loucura. Só que o próprio jovem se recusou até mesmo ser absolvido por causa do argumento de que ele era louco. Esse rapaz, ele tinha consciência de que o que ele havia feito, os delitos que ele havia cometido, ele os cometera conscientemente. E é isso, queridos, que muitas pessoas querem ensinar e estão ensinando. Que o homem não é tão culpado das suas atitudes. Só que Deus, ele vai pedir a prestação de contas e a prestação de contas é individual. Eu sou casado, eu tenho a minha esposa, nós somos uma só carne, mas nós não somos um só espírito. Nós não vamos prestar contas da nossa vida juntos. Mesmo porque em espírito somos assexuados, não é verdade? Cada um, somos uma só carne, mas diante de Deus em espírito, cada um prestará contas de si. E Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele será o justo juiz e o veredito será igualmente justo. Porque Deus, ele é o justo juiz, como a própria palavra diz. Não recebe propina, não negocia, não vai negociar os seus vereditos. Então, percebemos aí que o determinismo tenta ensinar isso aí. Vamos lá, temos essa ilustração aí que mostra, esse rapaz aí em forma de marionetes. Então, o determinismo diz que, de certa forma, somos vítimas de outras forças maiores, de outras realidades que orbitam ao nosso redor. E nós sabemos que isso, biblicamente falando, não é uma realidade. O homem, ele é um ser racional, é um ser moral, e ele sabe muito bem, geralmente ele sabe muito bem, quando ele está fazendo algo delituoso. Vamos lá. O pecado, o fato do pecado, e agora nós vamos mergulhar um pouco sobre a questão do hedonismo. O hedonismo. Da palavra grega que significa prazer. É a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga à dor. De modo que a primeira pergunta que se faz não é: isto é correto? Mas traz prazer? Eles desculpam o pecado com expressões como estas: errar é humano, o que é natural é belo, e o que é belo é direito. Então, queridos, isso é o hedonismo. O hedonismo foi criado há muitos séculos atrás, onde as pessoas davam ênfase ao prazer. E, infelizmente, queridos, nós temos visto também o evangelho sendo pregado a partir da plataforma do hedonismo. A mensagem central do evangelho do Cristo é: arrependei-vos e crede. Só que depois de mais de 2000 anos de história, o cristianismo tem se descaracterizado em muitas denominações,
em muitas comunidades, e a verdadeira mensagem do Evangelho tem sido modificada, a fim de que o Evangelho ele se mostre menos rigoroso, e as pessoas começam a falar apenas em benefícios. Ser cristão é apenas receber benefícios, é só vitória, né? Deixe de chorar. Como que fosse possível isso, né? Não, o cristão não fica doente. O cristão não fica desempregado. O cristão não chora. Né? O cristão não sofre. Com Deus é só alegria. Você aceitou Jesus, tudo vai mudar, tudo vai ficar perfeito. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Vamos perceber que até mesmo Deus lá na glória, ele teve momentos desconfortáveis com a rebelião de Lúcifer e com os anjos decaídos que o seguiram. O Deus Pai, o próprio Deus Filho, Jesus, aqui na terra, ele não teve vida fácil não. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas deu a ele uma missão duríssima. Jesus teve momentos desconfortáveis. Pedro traiu, Judas, Pedro duvidou, Judas traiu, Tomé duvidou, né? Tiago e João não compreenderam de fato a natureza do reino de Deus, querendo ser os vice-presidentes do suposto reino político terreno de Cristo, que era um governo espiritual. O próprio Jesus teve momentos desconfortáveis aqui, queridos. E o Espírito Santo, ele sofre por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sofre quando nós sofremos. Então, se Deus teve momentos desconfortáveis e ainda tem, se o próprio Filho teve momentos desconfortáveis e ainda tem, se o próprio Espírito teve momentos desconfortáveis e ainda tem, porque ele sofre quando nós sofremos, por que é que o Evangelho é uma pessoa que levanta sua mão, vai à frente lá na plataforma e publicamente diz, agora sou um discípulo de Jesus, essa pessoa vai ser isenta das dificuldades da vida, vai ser só prazer. Não existe isso, irmãos. E é por isso que muitos templos estão cheios, porque está sendo pregado o evangelho hedonista. O evangelho que diz, venha para ter, não é venha para compartilhar o que você tem com aqueles que não têm. E porque a mensagem do evangelho tem sido essa mensagem triunfalista, em que muitas pessoas sinceras, mas que não conhecem a palavra de Deus com mais profundidade, estão sendo ludibriadas por essas pessoas, que por consequência fazem muitas vezes também, porque foram ludibriadas lá atrás. Muito embora algumas pessoas ludibriem com má fé. E ambas prestarão contas a Deus, porque a palavra de Deus está aí para ser examinada. Então o hedonismo dá ênfase ao prazer. E nós estamos vivendo em um mundo hedonista. A nossa geração é a geração hedonista. As pessoas só querem ter prazer. As pessoas não querem mais se autocontrariar para fazer a glória de Deus prevalecer. As pessoas não querem mais renunciar para não se autoproporcionar desconfortos, mas elas querem ter prazer ininterruptamente. Você entende isso? E é por isso que a palavra de Deus diz, Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Tem um bom ânimo porque eu venci o mundo, mas se eu venci o mundo por meio de circunstâncias adversas e em meio a desconfortos, você também vai vencer. Mas você também vai ser submetido a circunstâncias adversas e a desconfortos. É o que diz a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, não é, que muitas, e não são poucas, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Deus livra os justos das aflições, mas não os isenta de passar por elas. Você entende isso? Tem muito crente passando sede, tem muito crente passando fome, tem muito crente passando nudez. Esse negócio de que é só vitória, espiritualmente sim, é só vitória. Mas nem sempre, emocionalmente, fisicamente, materialmente, financeiramente, socialmente, é só vitória não, irmãos. Mas essa mensagem, muitas vezes não é pregada por muitos, porque não dá ibope. Porque não enche os templos. E se não dá ibope e não enche os templos, muitos pastores
não vão se sentir satisfeitos porque não vão ter um bom salário, até salários onerosos demais, para viverem um luxo descabido. Jesus não quer que vivamos desconfortavelmente, não, ele deseja que vivamos confortavelmente. Muito embora ele também proporcione desconforto em alguns momentos para que o propósito dele seja cumprido, como o próprio Paulo. O próprio Paulo, ele conheceu muitas cadeias. Você entende? Mas nós precisamos entender isso. Vivemos em um mundo hedonista, em uma igreja onde muitas pessoas também estão contaminadas por esse vírus do hedonismo. Pessoas que vão para o prédio onde a igreja se reúne, vendo ali um self-service para pegar o que querem. A gente não tem que ir para poder receber, a gente tem que ir para dar, irmãos. Temos que ir para oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Quando a gente começa a compreender um pouquinho mais a palavra de Deus, a gente fica até cansado de ouvir determinadas pessoas em determinadas comunidades, em ouvir aquelas frases clichês. A gente cansa disso. A gente quer o evangelho real, que diz que a gente vai sofrer. Os crentes mais maduros, eles querem a verdade. Chega de tentar enrolar dizendo que o evangelho é tudo uma maravilha. Não é não, meus irmãos. Um exemplo disso é o que está acontecendo com a igreja lá no Oriente. Que os rebeldes estão fazendo com alguns cristãos que estão sendo decapitados. Por que alguns pregadores que pregam triunfalismo não vão para lá, não mudam suas igrejas para lá? Crendo que tudo vai ficar diferente, né? No mundo tereis aflições, meus irmãos. Eu cansei de ouvir muita gente. Eu cansei de ouvir tanta mentira. Eu cansei de ouvir mensagens em que o evangelho ele é estuprado. Nós queremos a verdade. Alguns que estão entrando na fé agora podem até ser ludibriados, mas algumas pessoas que têm mais tempo na caminhada cristã, elas estão cansadas de tudo isso. Esse evangelho hedonista. E o hedonismo, ele tenta também negar a realidade do pecado. Porque se o que vale é o prazer, então não tem problema nenhum eu ter a minha esposa e ter outras mulheres. Tá? Se dá prazer ter a minha matriz, mas também ter as filiais, então adultério não é pecado porque me dá prazer. Se alguém me chateia e eu automaticamente fico com vontade de mandar a mão no rosto da pessoa, eu devo fazer. Se isso vai me dar prazer, eu devo fazer. É isso que o hedonismo ele ensina. A ênfase está no prazer. O importante é o prazer, custe o que custar. Você entende isso? Muito bem. Então nós temos aí essa ilustração maravilhosa, esse gatinho aí deitado na rede, tá? Se espreguiçando, e serve bem para ilustrar a ideia do hedonismo. O que vale é isso aí, ó. O que vale é o prazer. Né? O que vale é o prazer. E não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Vamos assim adiantar para o quarto ponto, que é a ciência cristã. A ciência cristã nega que o pecado tenha existência real e afirma que é apenas um erro na mente moral. Olha só. O homem pensa que o pecado é real. Por conseguinte, seu pensamento necessita de correção. As Escrituras denunciam o pecado como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real no inferno real. Amados, devemos entender que Deus, ele nos perdoa desde que haja sincero arrependimento. E até que a gente morra, ou até que Jesus venha para instituir o tribunal, né? O seu tribunal, o seu trono branco, o dia do juízo final, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de nos reconciliar com Deus. Depois que eu morro, acabou a minha oportunidade de me reconciliar com Deus. Mas independente de que eu venha a morrer, se Deus vier para o dia do juízo final e ainda estiver vivo, ali Jesus deixará de ser advogado para ser juiz. Então até o dia da minha morte, ou até que o tribunal seja estabelecido, o dia do juízo final, eu tenho a oportunidade para me reconciliar com Deus. Você entende isso? Deus está dando tempo.
É por isso que muitas pessoas pensam que a vinda de Jesus, né, está demorando demais. Essa aparente demora da vinda de Jesus é para que algumas profecias que ainda não se cumpriram se cumpram e, consequentemente, para que aqueles que ainda não fizeram aliança com Cristo tenham mais um tempo para fazê-lo, porque o desejo de Deus é de que todos se salvem e ninguém se perca. Então essa aparente demora também é para beneficiar o próprio homem pecador. Você entende isso? Muito bem. Glória a Deus. Então a ciência cristã, ela fala sobre isto aí. E nós vamos assim adiantar aqui. Nós temos aí essa ilustração com a foto desta mulher. O nome dela é Mary Baker Eddy. Ela é a fundadora da ciência cristã. Ok? Ela é a fundadora da ciência cristã. E nós temos aí no próximo slide, inclusive, um textozinho que faz um resumo, né, do que aconteceu com esta mulher, Mary Baker Eddy. Breve histórico, que fala assim: em 1866, após grave acidente e desenganada pelos médicos, Mary Baker Eddy curou-se instantaneamente ao ler na Bíblia o relato de uma cura efetuada por Jesus. Compreendeu que as obras de Jesus estavam fundamentadas numa lei divinamente estabelecida e aplicável em qualquer época. A essa lei deu o nome de Christian Science, ou ciência cristã. Dedicou-se ao estudo profundo das Escrituras, a fim de aprender as regras para a aplicação prática dessa lei na cura dos doentes. Como fruto desse estudo, e após comprovar na prática a validade de sua descoberta, Mary Baker Eddy escreveu o livro Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, onde expôs completa e detalhadamente essa ciência. Com o objetivo de divulgar a ciência cristã e de publicar suas obras, a senhora Eddy fundou a Igreja de Cristo Cientista e a Sociedade Editora da Christian Science. Então, essa Mary Baker Eddy, irmãos, ela teve uma experiência de cura pessoal, só que, consequentemente, ela fez algo que não deve acontecer. Nós não devemos fazer das nossas experiências pessoais uma regra universal. Não, irmãos, não devemos. Porque Deus, Ele é o Senhor. É Ele quem faz, com quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e se Ele quiser, irmãos. E Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. O Evangelho foi e tem sido muito prejudicado por meio de pessoas que tentam fazer de suas experiências pessoais algo que deve acontecer com todos. E não é assim, queridos. Não é assim. Eu já orei por pessoas que estavam doentes. E Deus as curou instantaneamente, na mesma hora depois da oração. E eu já orei por pessoas, até com problemas menos agressivos, e a pessoa não foi curada naquele momento, porque Deus ele faz como Ele quer. Certa feita, uma pessoa me convidou para orar para uma outra pessoa que estava em estado terminal. Essa pessoa estava com sepsemia. Essa pessoa, ela já estava toda podre por dentro. Estava com infecção generalizada. E as pessoas que se aproximavam dessa pessoa, a alguns metros de distância dessa pessoa, podiam sentir o mau cheiro que estava nela. E essa pessoa me convidou para orar por essa outra pessoa. Eu fui ao hospital em que essa pessoa estava. A pessoa estava já desenganada. A pessoa já estava se preparando mesmo para poder providenciar o funeral. E quando chegamos lá, a outra pessoa falou assim: Pastor Emerson, o Espírito de Deus me falou que é para o senhor orar. Falei, pois bem, se o Espírito Santo lhe falou que é para eu orar, quem sou eu para duvidar disso? Né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu fui lá. E para a glória de Deus, impusemos as mãos e em nome de Jesus repreendemos aquela doença. E pedimos que, se fosse da vontade de Deus, que aquela doença ela caísse por terra. Irmãos, para a glória de Deus, aquela pessoa, na mesma semana já estava em casa e está viva até hoje. Para a glória de Deus. Mas não é porque Deus me usou e Deus curou alguém através
do seu servo que ele vai fazer isso sempre que eu quiser e com qualquer doente que surgir na minha frente. Não é assim, irmãos. Nós temos que entender que Deus é soberano e as coisas acontecem como Ele quer. E às vezes Deus vai querer curar. Às vezes Deus vai permitir que um servo seu morra com uma determinada enfermidade. Porque Deus é Deus. Você entende isso, irmãos? Vamos avançar aqui? Vamos aqui para outro argumento que tenta desconstruir a ideia do pecado, que é a evolução. Já falamos sobre o evolucionismo. A evolução considera o pecado como herança do animalismo primitivo do homem. Olha só. A teoria da evolução é antibíblica. Além disso, os animais não pecam. Eles vivem segundo sua natureza e não experimentam nenhum sentido de culpa por seu comportamento. Bem, se o homem ele não teve a sua origem a partir das mãos divinas, se o homem é fruto de uma evolução, se o homem veio de uma ameba, veio de animais, automaticamente, como os animais, agimos por instinto. Assim como o animal não tem pecado, então nós também não temos pecado. Percebemos que Satanás ele tem usado pessoas, coisas, circunstâncias ao longo da história da humanidade, sempre tentando desconstruir aquilo que Deus ensina por meio da sua palavra. E vou dar uma notícia para vocês que é um tanto quanto até desanimadora para alguns. Vocês pensam que essa situação vai melhorar? Não vai não, queridos, vai piorar. A Bíblia diz que a proporção que os últimos dias forem se aproximando, os homens se tornarão cada vez mais perversos. E esses homens perversos, eles estarão imiscuídos, eles estarão ocupando cargos nos diversos segmentos da sociedade mundial e automaticamente os seus conceitos começarão a influenciar a realidade do mundo dessa época. A humanidade tem sofrido um grande declínio moral, porque pessoas que não temem a Deus estão começando a assumir lugares de posição na sociedade e elas estão começando a mexer em elementos importantes como até mesmo as constituições federais das nações, né? Os códigos civis, estatutos, e elas estão começando a tornar algumas realidades diferentes. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está debruçado no colo de Satanás, queridos. O mundo aí é o sistema que está corrupto, porque Satanás está corrompendo pessoas que estão corrompendo o sistema. E é por isso que a igreja tem que abrir os seus olhos e entender que a coisa não vai melhorar não, queridos. Quem fala não sou eu, é a palavra de Deus. A Bíblia diz, nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, marrecidas, ou seja, assassinos das suas mães, parricidas, assassinos dos seus pais, maldizentes, fofoqueiros. Queridos, Deus ele deu um sonho a Nabucodonosor de uma estátua. Começava com ouro e terminava com barro. Isso, de certa forma, também aponta não só para o processo de sucessão das nações, não é, reveladas ali, mas também revela o declínio moral da humanidade. É por isso que a Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Porque as coisas vão piorar, queridos. O pecado está enchendo a terra. O mundo está virando uma Babilônia. E é por causa do pecado que o mundo está declinando em muitos aspectos. E nós não evoluímos de uma ameba e muito menos do macaco, queridos. Nós somos fruto da imaginação de Deus. E Ele existe. E Ele vai voltar um dia para levar um povo que espontaneamente e alegremente quis viver o estilo de vida ensinado por Jesus, o modelo do céu. Deus está dando oportunidade.
Deus não obriga ninguém a segui-lo. Não. Tem que ser algo a partir do entendimento, algo espontâneo. E ao mesmo tempo algo transcendental. Né? Muito bem. Vamos evoluir aqui? Então nós temos aí essa ilustração que fala sobre a evolução das espécies, que é mais um argumento para tentar atenuar a realidade do pecado, né? Diminuir a realidade do pecado. Então, com isso nós estamos assim encerrando aqui o nosso estudo, já lembrando aí a vocês o nosso próximo estudo, né? Que é a origem do pecado. Hoje nós estudamos sobre o quê? O fato do pecado. Na próxima ocasião, querendo Deus, estaremos estudando isso aí, a origem do pecado. Como tudo originou, eu já até dei uma palhinha aqui no início, né? Quando eu falei lá de Lúcifer, lá no céu. Tá? Mas estaremos vendo com mais profundidade a origem do pecado, a tentação, vamos falar sobre a tentação, sobre a culpa, sobre o juízo e sobre a redenção. Tudo isso aí você encontra na Bíblia, tá certo? Muito bem. E esse outro slide serve para ilustrar aquilo que será a nossa próxima lição, se Deus assim o permitir, tá? A origem do pecado. E aí nós temos um anjo querubim, um anjo com 3 pares de asas, mais uma vez apontando para Lúcifer, não é verdade? Muito embora o nosso primeiro slide lá com aquele anjo representando Lúcifer tivesse só um par de asas, né? Segundo a Bíblia, o querubim é um anjo com 3 pares de asas. Então isso aí representa melhor a pessoa de Satanás, é o antigo Lúcifer. Então veremos a origem do pecado, e sabemos que a origem do pecado aconteceu aonde? Lá no céu mesmo, tá certo? Lá no céu mesmo. Então o desejo do pastor Emerson Dantas, é que você compreenda mais a palavra de Deus, tá certo? Que você compreenda a palavra de Deus. Quando a gente realmente para ouvir a palavra, e quando a gente realmente se abre para essa palavra, e a gente assume um compromisso com Deus, a gente se torna seguidor de Jesus e recipiente do Espírito Santo, e a gente começa a estudar a palavra com seriedade, a gente vai começando a compreender a Bíblia como algo perfeito, maravilhoso. E aí a gente começa a exercer uma espiritualidade bíblica. A gente percebe muito como o Evangelho tem sido infelizmente baldeado quando estudamos a história do cristianismo. Jesus deixou a glória, se vestiu de homem e fundou o seu movimento, nominado depois de cristianismo. E eu entendo que a proposta do Evangelho na mente de Deus estava ali perfeita em seu estado original. Eu penso que quando Deus compartilhou isso, o Deus Pai compartilhou isso com o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, e Jesus veio aqui enquanto homem, o download foi feito sem prejuízo algum do conteúdo. O Evangelho na mente de Deus estava ali em seu estado original. O Evangelho ali na mente do Cristo estava no seu estado também original, porque Deus Pai e Deus Filho são uma só pessoa. Mas quando Jesus, eu penso que o Evangelho já ficou um pouco menos rico, quando Jesus teve que decodificá-lo por meio da língua que ele usara para poder compartilhar as verdades do Evangelho. A mensagem ficou um pouco menos rica, porque teve que submeter ao nosso vocabulário tão pobre para decodificar aquilo que de fato estava na mente de Deus. E quando Jesus ele compartilhava isso, essa mensagem eu creio que correu o risco de ficar um pouco menos rica quando caiu no entendimento de pessoas que não eram o próprio Jesus. Mas ainda bem que essas pessoas, elas registraram aquilo que foi ensinado. E depois de 2000 anos, esse conteúdo chega até nós. E nós precisamos estudá-lo com muita seriedade, a fim de que não empobreçamos o Evangelho do Cristo. E como eu falei, quando estudamos a história do cristianismo, desde Jesus até essa pós-modernidade que vivemos agora, vamos perceber que houveram muitas adições e subtrações à mensagem do Evangelho. E muitas igrejas estão vivendo um verdadeiro sincretismo religioso, porque pegaram elementos de outras culturas religiosas, inseriram na espiritualidade proposta pelo Cristo e que não estava, na verdade, na sua essência. E é por isso, queridos, que o que eu digo para você, nenhum ser humano é perfeito, nenhum ser humano vai interpretar a Bíblia perfeitamente, mas podemos nos aproximar ao máximo daquilo que Deus quer dizer, com muita responsabilidade. Então, procure uma igreja séria para você congregar.
Procure um pastor que respeita a palavra de Deus e prega a palavra de Deus com seriedade. Muito cuidado com aquilo que está sendo ensinado para você pela palavra de Deus. Seja como os crentes de bereanos, que ouviam Paulo pregar e procuravam sempre comparar o que ele dizia com a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. Amém? Vamos orar nessa hora? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula. Muito obrigado, Senhor, porque estamos começando a entender mais sobre o pecado. E ajuda-nos a compreendê-lo não só na teoria, mas também ajuda-nos a nos afastar dele na prática, o que não é fácil, mas cremos que o Teu Espírito está conosco e pelo Teu poder seremos santificados mais e mais na Tua palavra. Então abençoa essas pessoas, liberta essa pessoa que está aí nos grilhões do pecado, seja lá de que natureza for. Eu profetizo a libertação e te peço em nome de Jesus, Pai, ajuda essa pessoa a se levantar desse chão, porque eu sei que a pessoa que está grilhoada pelo pecado, ela passa momentos difíceis e não é fácil. Muitas pessoas olham para as pessoas que cometem pecados como pessoas, como muitos dizem, pessoas descaradas, mas muitas vezes não sabem, meu Deus, a realidade daquela pessoa, as crises que ela sofre para poder também se livrar daquelas suas limitações, deficiências que chamamos de pecado. Então eu te peço, Pai, salva, cura e liberta. E perdoa essa pessoa que nesse momento se arrepende sinceramente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou indo, mas esperando em Deus que, se assim Ele quiser, estejamos juntos na próxima ocasião, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau. Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.